fantástico da gente citar, que o Paulo Moreneu, no livro Psicologia da Educação Virtual, citaram muito bem. Marco Silva também comenta, o próprio João Matar, ele se refere bastante, é o nosso famoso triângulo interativo, tá? E falando do triângulo interativo, uma vez que eu falei do modelo pedagógico, as coisas vão ficar mais fáceis. O triângulo interativo ele diz respeito ao que nós falamos e chamamos do triângulo que envolve o conteúdo, o professor, entenda-se por professor também aqui, pessoal, aquele que detém e oferece o conhecimento, tá? De alguma forma. E também o aluno, ok? E o que é mais interessante nessa questão do triângulo interativo é que no meio disso tudo nós temos o que a gente chama das TICs, né? Então, mais um termo aí para a gente anotar no nosso Tecniquez de Educação Online, Tecnologias da Informação e Comunicação. O Zoom é uma tecnologia da informação e comunicação. Esse momento que eu estou fazendo aqui com vocês via YouTube é também um momento em que eu estou usando uma das TICs, né, uma tecnologia da informação e comunicação. Estou propiciando a vocês, a partir desse momento, o que a gente chama dessa atividade conjunta, essa interatividade. A grande sacada aí dessa questão do triângulo interativo, pessoal, juntando isso com a questão do modelo pedagógico, é o quê? É que se eu começar a articular, e essa articulação é a questão da interatividade que eu quero me referir, articular melhor as interações entre os agentes, ou seja, normalmente a gente observa que quando nós temos um ambiente altamente estruturado, né, lembrando daquela distância transacional que a gente fala, então a gente se refere ao quê? Que o aluno ele vai acessar o ambiente de ensino-aprendizagem e vai simplesmente consultar o conteúdo. Vai consultar, ele pode fazer ali um curso com uma avaliação que tem exercícios com alternativas randomizadas e perguntas randomizadas e vai ter uma nota de corte de 70%. São decisões, são diretrizes que a gente toma lá atrás nos aspectos organizacionais que eu falei, tá? Mas se eu quero aumentar e ampliar essa interatividade, como é que eu faço? Bom, eu posso expandir um pouco mais esse meu triângulo interativo. E aí eu começo a olhar que eu não tenho apenas um aluno. Eu posso observar, numa perspectiva mais global, que eu tenho outros alunos que estão participando. E se eu, nesse caso, propiciar, então, uma interação entre esses dois agentes? Bom, eu estou ampliando o nível de comunicação na minha TIC, no meu ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né? Seja ele um open source, ou seja ele um ambiente privado, como eu havia comentado, né? Dentre os vários que tem aí no mercado que são ofertados, né? Mas eu preciso verificar se esse meu ambiente virtual de ensino-aprendizagem ele vai propiciar uma maneira inteligente e bacana e de simplicidade, como o professor de yoga conversou comigo ontem e pediu, que seja interessante, que não gere ruído. E aí é um termo-chave para a questão da proximidade. Na verdade, a gente está detectando momentos em que haja ruídos. A tecnologia em si, ela pode gerar ruídos naturais. Por quê? Eu tenho problemas, às vezes, de banda larga. Ou o meu aluno tem um problema de conexão. Então, esse é um aspecto, um ruído, né, na relação que a gente chama de comunicação clássica, que é o emissor, a mensagem e o receptor, que eu preciso enxergar nesse triângulo que eu estou apresentando aqui para vocês, ok? Então, eu tenho também a possibilidade de fazer outras coisas legais. Além de eu colocar a situação do professor interagir com o aluno, eu tenho a possibilidade de fazer com que os professores interajam entre eles num modo de entrevista, e aí quando eu puxo essa seta lá para conteúdo, eu gravo esse conteúdo e eu tenho uma nova linguagem. Eu tenho a linguagem do vídeo, gravando dois conhecimentos importantes de perspectivas, às vezes, diferentes de professores, em formato de entrevista a ser ofertado para o aluno. Olha que legal quando eu começo a manipular, essa é a palavra, e utilizar de forma inteligente essas setinhas azuis dentro do meu triângulo interativo. Aí você deve se perguntar, tá, Renato, mas o que é esse C e C? Eu não estou entendendo. O C e C, pessoal, já começa a entrar numa esfera que é justamente do que a gente está usufruindo e percebendo agora, que é a questão, por exemplo, do machine learning, dos assistentes sociais, dos robôs, né, que estão nos auxiliando muitas vezes, né, os chatbots que estão participando desse processo de ensino-aprendizagem quase como tutores para nos auxiliar em momentos
em que a nossa aprendizagem está ocorrendo e eles mesmos aprendendo com as nossas interações. Olha que coisa interessante. Eu não tenho dúvida que esse triângulo interativo ela vai tomar novas formas e novas dimensões a partir daqui, tá? A partir desse momento em que estamos vivendo.